Hello girls, good morning. Today we are studying simple past regular verbs. O que é que nós vamos estudar hoje? O passado dos verbos regulares, que eu considero very easy, because every verbs add ed in the finish. Ou seja, nós acrescentamos apenas o ed no final desses verbos. For example, verbo to look, o verbo olhar, to look. Então, ó, eu tenho as pessoas do discurso I, you, he, she, it, we, you e they. O verbo look, eu vou acrescentar apenas ed no final de todas as pessoas do discurso, ok? Só acrescentamos ed. Temos algumas especificidades. Uma delas é que quando o verbo tem a terminação e, nós só vamos acrescentar o de no final. For example, to dance. No past tense, o, ed e de in the finish of the verbs. Alright? Só acrescentei o de neste verbo. Quando os verbos terminam em CVC, que é consoante, vogal, consoante, e a última sílaba for tônica, você vai dobrar a consoante e acrescentar o ed no final desses verbos. Por exemplo, o verbo to stop. Esse verbo, stop, ele tem a última sílaba tônica e termina em P ou T. O que é que nós fazemos? What we do? Stop, ó, double P, A, D, E, N, D. Aqui dobrei a consoante e acrescentei E e D no final. Uma outra especificidade são aqueles verbos que terminam em Y e que antes desse Y vem uma consoante. Quando acontece isso, você vai tirar o Y e acrescentar I, E, D no final deste verbo. Ok? Ó, aí eu coloquei aqui, ó, to cry. Cry termina em consoante. Ó, termina no Y, né? E antes desse Y vem uma consoante. Então, eu vou cortar esse Y e acrescentar I, E, D, ok? Se o verbo terminar em Y e antes desse Y vir uma vogal, aí você segue a regra geral. E essa regra geral é o quê? Acrescentar o ed no final. Por exemplo, o verbo to play. Ó, o verbo to play, ele termina em Y, mas antes desse Y vem uma vogal. Aí, nesse caso, você vai acrescentar apenas o ed no final desse verbo. Vai ficar played. Ó, play it, ok? A pronúncia desse ed é t, play it, cry it, work it, look it, alright? Então, essa é a forma do verbo regular do passado, ok? Agora a gente vai ver a negative e a interrogative, ok? Os verbos na forma negativa e interrogative, eles necessitam de um verbo auxiliar. Como vimos no ano passado, no present, o auxiliar é do ou does. Na negative, não. Na negative e na interrogative, você vai usar o did. Nas formas interrogativas, você usa o did no início da oração e na negativa, o did not após o sujeito. For example, did you visit your sister last year? Ó, o que é que eu fiz aqui? Did you visit your sister last year? Eu acrescentei o did para mostrar esse did nessa oração não vai ter tradução. É só para mostrar que essa construção verbal está sendo construída no past tense, ok? Aí, ó, did you visit your sister last year? Quando a gente vai traduzir, você visitou sua irmã no passado? Tá vendo? É só para mostrar que esse verbo aqui, eu tenho que colocá-lo no passado. Aí você tem duas formas de responder, respostas curtas. Se você vai dizer sim, eu visitei, aí é só utilizar o auxiliar. Yes, I did. Aí você já afirmou que visitou. Se você não visitou, você vai dizer no, I didn't.
Então você já disse que não visitou sua irmã o ano passado. Então, se aqui eu coloco no início da oração esse verbo auxiliar did, que é um indicador de past tense, na negative a gente vai acrescentar o did depois do sujeito mais o not. Exemplo, I did not é o sujeito I, did not ou didn't visit my sister in São Paulo last year. Eu não visitei a minha irmã em São Paulo ano passado. O que eu acrescentei? O did, que é o que mostra que aquela frase está sendo construída no passado, e aqui a negative, que é o not. Então, a gente só acrescenta o ED na forma afirmativa. Na interrogativa, a gente acrescenta o did e na negative, o did not. Ok? Vamos tentar agora colocar em prática esse conhecimento. Ok?